Quando se fala nos filmes do Pantera Negra, existe uma discussão quase que onipresente. O movimento anti-vacina. Brincadeira. Eu tô falando do vilão do primeiro filme. Ou será que ele não é um vilão? Se você acompanha esse lindo canal, é possível que você já conheça pelo menos a premissa básica do filme sobre o qual a gente vai conversar hoje. E se você não acompanha, seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir o sininho e ativar os comentários das notificações. Eu não sei. Mas enfim, Pantera Negra. O que eu quero dizer é que eu não vou perder muito tempo entrando em detalhes sobre a trama desse filme, porque eu quero chegar logo onde eu quero chegar, no seu coração. Nesse vídeo eu quero argumentar que, apesar das motivações de Eric Killmonger serem perfeitamente compreensíveis e até mesmo fáceis da gente se relacionar, Ele é literalmente eu. o personagem ainda se encaixa perfeitamente na definição mais comum de um vilão. E claro, isso aqui é um vídeo opinativo. Eu não tô aqui pra dizer como você deve se relacionar com o personagem de uma história, mas eu vou tentar, na medida do possível, fundamentar o meu ponto de vista para que esse vídeo seja uma experiência gostosa e educativa pra todo mundo. Como diria Anitta, é muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. E falando em estudar, deixa eu contar pra vocês que esse vídeo é patrocinado. Eu quero incentivar todo mundo que tá me vendo aqui a estudar. É muito importante estudar. Então, quando você terminar de assistir isso aqui, dá uma olhada no site da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, e dá uma fuçada ali nos vários cursos que eles têm disponíveis. Tem muita coisa legal lá. Dentre as várias carreiras que você pode construir junto com a EBAC, um destaque interessante são os cursos na área de TI. Dá pra ver que cada curso aparece aqui com avaliações dos alunos, informações sobre a profissão, média do salário de cada uma delas, tudo pra você tomar sua decisão com todas as informações que você precisa. Os cursos da EBAC são muito voltados para o mercado de trabalho. Os professores vêm do mercado e, uma vez matriculado, você tem acesso ao centro de carreiras, que é justamente para te ajudar a trabalhar na área, sem falar nas tutorias individuais que você, como aluno, tem direito. Se fosse você, eu aproveitava. E não esquece de usar o meu cupom HORATIAGO200. Coloca lá que você vai ter um desconto de R$200 em todos os cursos. O endereço tá aqui na tela e tem link na descrição do vídeo. Se você tiver em dúvida, dá uma fuçada nas páginas de cada curso, que lá tem todas as informações que você precisa. Agora vamos voltar pra Pantera Negra. Pra eu poder argumentar o que eu quero argumentar, eu acho que vale uma contextualizadinha básica, né? Eu falei que eu não ia entrar em muitos detalhes, mas eu vou ter que falar algumas coisas. Então vamos fazer um resumão básico? Vamos! Pantera Negra é um filme de 2018 baseado num super-herói da Marvel, criado em 1966 por Stan Lee, Jack Kirby e a cantora Anitta. Brincadeira. Eu não vou focar muito no quadrinho não, mas é importante contextualizar que sim, o personagem existe nos quadrinhos desde 1966, o mesmo ano da fundação do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, mas é só coincidência, de acordo com Stan Lee. Eu também não vou entrar nisso porque não temos tempo pra isso hoje. O filme de 2018 se passa num país fictício na África chamado Wakanda. Por causa de um elemento também fictício chamado vibrânio, conseguiu se desenvolver alheio ao colonialismo europeu. The Wakandans used vibranium to develop technology more advanced than any other nation. O personagem que dá título à história não é só um super-herói africano, mas também o monarca de uma nação desenvolvida. Ou seja, Pantera Negra não é exatamente uma pessoa específica, mas um título que é passado hereditariamente de um rei pro outro. Igual o Rei das Costinhas lá em Pernambuco. E enquanto a gente conhece esse paraíso afrofuturista, do outro lado do oceano, uma outra realidade é vivida por descendentes de africanos nos Estados Unidos. Eric Killmonger é filho de um wakandano, sobrinho do falecido rei de Wakanda e primo do atual Pantera Negra. Mas ele foi criado dentro dos Estados Unidos, totalmente inserido na realidade colonial, escravocrata e segregacionista. E este homem, ele não tá muito feliz não. Eu tô resumindo muita coisa porque eu tô partindo do pressuposto de que se você chegou até aqui é porque você já assistiu Pantera Negra, né? Mas vamos lá. O que o Killmonger quer, em resumo, é invadir Wakanda, roubar o lugar do rei e distribuir a tecnologia avançada desse país africano para populações negras marginalizadas no resto do mundo. De acordo com o ponto de vista dele, Wakanda e sua população não deveriam ter se isolado enquanto seus irmãos africanos eram assassinados, torturados e escravizados. Must feel good. It's about 2 billion people all over the world that looks like us, but their lives are a lot harder. E ele tá errado? O filme faz questão de mostrar que Eric foi abandonado nos Estados Unidos, pelo próprio rei de Wakanda, inclusive, para sofrer as consequências históricas do colonialismo, dos séculos de escravidão e de todas as mazelas acometidas às populações negras, não só das Américas, mas da África também. Enquanto as bonitas de Wakanda estavam lá, nadando em tecnologia proporcionada por um valioso recurso natural, sem mover uma palha para ajudar o resto do mundo. Eu também ficaria um pouco ressentido, mas não é só isso que é importante
importante a gente observar, não. A primeira cena de Pantera Negra é dedicada a mostrar ao espectador o que é Wakanda e a mitologia por trás desse reino. Millions of years ago, a meteorite made of vibranium, the strongest substance in the universe, struck the continent of Africa. Depois desses 2 minutos de introdução, o filme salta pra 1992 pra gente conhecer a origem de um personagem muito importante. Esse personagem é justamente o Eric, que se tornaria o Killmonger mais tarde, mas agora ele é só um garotinho que acabou de ver o seu pai assassinado. Então sim, é muito fácil empatizar com esse personagem. De várias formas, ele tá certo em fazer o que ele se propôs a fazer. E o plano dele, armar populações negras ao redor do mundo e impulsionar uma grande revolução, ou algo do tipo, não parece assim algo tão errado, principalmente pra nós que estamos, vamos dizer assim, um pouco mais pra esquerda. Pelo menos eu tô. Assim, eu tô falando por mim, né? Não que eu esteja defendendo armamento nem nada do tipo, mas a ideia de um grupo marginalizado se organizando pra fazer uma revolução é palatável, e talvez pra alguns de vocês também. O discurso do filme parece dizer que ele tá certo em suas motivações, mas que ele foi longe demais em seus métodos, pois, a polarização ou algo do tipo. E por causa disso, por causa da forma como esse vilão é apresentado pra gente, é fácil perceber esse personagem não exatamente como um vilão, mas talvez um anti-herói ou alguma coisa assim. E eu já vi pessoas hesitarem em usar a palavra vilão pra se referir ao Killmonger. Tem gente que prefere usar o termo antagonista porque, em tese, esse personagem não é exatamente malvado, mas sim moralmente complexo, igual todos nós. E dentro dessa lógica, a oposição desse personagem ao herói, ao Pantera Negra, seria quase incidental. Eu já vi muitos argumentos diferentes. Alguns dizem que o Killmonger tá certo sim, e que o filme deveria ter bancado isso, e outras pessoas dizem que tanto o T'Challa, o Pantera Negra, e o Killmonger são pessoas complexas, falíveis e interessantes, e que nenhum deles se encaixaria nessas definições simplórias, tipo herói ou vilão. Mas será mesmo? E o que define um vilão, afinal? Existe um gradiente de maldade onde só a partir de um certo ponto dá pra usar esse termo? O que separa uma amiga falsa ou uma pessoa que fura a fila de um genocida? Eu mesmo não sei a diferença, brincadeira. Mas assim, eu sou uma gay pós-moderna. Eu não acredito muito em definições assim herméticas. Então eu não vou tentar construir aqui um conceito definitivo de herói ou de vilão. O que eu acho interessante é buscar entender como essas definições foram construídas historicamente. Ou seja, vamos de palestrinha, né? E pra gente começar a nossa jornada em direção a algum entendimento sobre essa questão, eu quero que você pense primeiro não num país fictício na África, mas sim nela, a Grécia Antiga. Um lugar repleto de homossexuais. Eu prometo que vai fazer sentido. Vai fazer sentido, Thiago Guimarães. Quando você pensa na Grécia Antiga, o que é que vem na sua cabeça? Estátuas? Pilares? Democracia? Pintos muito pequenos? Ok, deixa eu especificar melhor a minha pergunta. Em qual lugar no mundo você pensa? Talvez porque exista hoje um país na Europa chamado Grécia com uma capital chamada Atenas, você pense nessa região específica quando eu falo em Grécia Antiga. E você não tá totalmente errado em pensar isso, mas esse pensamento não tá totalmente certo também não. O que a gente entende hoje como Grécia Antiga é uma construção moderna de uma configuração social complexa e heterogênea. Não existia um país chamado Grécia Antiga, até porque nem existia país nessa época e as coisas nem eram antigas, era tudo novo. O que a gente chama hoje de Grécia Antiga são várias cidades diferentes, lembra? Cidades-estado, que tinham relações comerciais entre si e alguns traços culturais em comum. E essas cidades estavam espalhadas numa parte do que a gente chama de Grécia hoje, mas também no norte da África e na Ásia Menor. Esse mapa aqui ajuda a entender um pouquinho melhor. Olha como ele é bonitinho. Dá uma olhadinha nele. Olha com carinho. Mas por que eu tô falando de Grécia Antiga num vídeo sobre Pantera Negra? Veja só. Por que você acha que a gente entende Grécia Antiga como um lugar culturalmente coeso e com fronteiras bem delimitadinhas? Porque é assim que a gente entende o mundo hoje, como um lugar bem grande, dividido em territórios menores, cada um deles governado por um presidente, um primeiro-ministro, ou em lugares muito exóticos e primitivos, como a Inglaterra, um rei. Ai, mas na Inglaterra não é o rei que governa, é o primeiro-ministro. Ai, gente, me deixa em paz, vai, sai. Mas o mundo nem sempre foi assim. Ele se tornou assim. Os estados nacionais, como a gente entende hoje, são fenômenos modernos. E é difícil pra gente imaginar uma configuração geopolítica diferente quando a gente foi educado a enxergar o mundo desse jeito específico. É assim que as coisas são. E aí, menina, o babado é esse, a conexão é essa. Pensa aqui comigo. Como você convence um grupo de pessoas que habita uma região enorme e diversa de que
que elas fazem parte de uma mesma nacionalidade, de que elas têm um passado específico em comum, que é diferente do passado das pessoas que vivem do outro lado de uma linha imaginária. Como que você explica isso? De diferentes formas, mas uma estratégia muito utilizada são as histórias. Os mitos, os grandes épicos, histórias populares, lendas, Rei Arthur, Saci Pererê. Você vai reconfigurando essas histórias, esses ícones, para que eles, de repente, façam parte de um passado mítico que é comum àquela região específica. Por exemplo, narrativas sobre reis que estavam destinados a governar e forasteiros que precisam ser combatidos. Aqui no Brasil, a gente aprende aquele famoso mito da democracia racial, junto com várias outras historinhas que moldam essa identidade nacional construída e ensinada pra gente nas escolas, nas bandeiras, nos ícones e tudo mais. Tudo isso para construir esse senso moral compartilhado. E é nesse contexto que surge a batalha entre o bem e o mal na cultura pop. Para explicar para as pessoas o que é o bem, ou seja, quem é que tá do nosso lado na fronteira, e quem é o mal, ou seja, quem não compartilha dos nossos valores e precisa ficar do lado de fora. É a ideia de que uma nacionalidade, ela não é só definida pelo lugar onde você nasce, nem pelo idioma que você fala, mas também pelos traços culturais em comum e por essa suposta moralidade compartilhada. Naquelas, né? Eu fiz um vídeo sobre isso um tempo atrás, e para embasar meu argumento, eu citei um texto de uma autora chamada Catherine Nichols. Esse textinho aqui, ó. Lê ele com carinho aqui. Eu vou botar o link na descrição, mas olha pra ele. Tem várias coisas legais nesse texto. Ela elabora um pouco mais essa historinha que eu contei pra vocês, e ela argumenta também que não é que não existiam pessoas malvadas antes da formação dos Estados Nacionais na Europa. É que foi nesse momento da história que muitas narrativas foram gradativamente reconfiguradas para construir um senso dualista de moralidade, em que o que tá em disputa é a visão correta de como a sociedade deve ser. Você tem um personagem que representa o que tá certo e um outro personagem que representa o que tá errado. O que fazer e o que não fazer. Como agir. Genie, I wish for your freedom. One bona fide prince pedigree coming up. What? E como não agir. Algumas histórias são muito explícitas nessa moralidade, enquanto outras são um pouco mais sutis. Essa dualidade não precisa ser necessariamente representada por dois personagens em conflito. No final do filme Casablanca, por exemplo, o protagonista se vê diante de uma escolha: viver o grande amor da sua vida ou lutar contra os nazistas na guerra. What about us? We'll always have Paris. Uma escolha muito difícil. O que eu tô dizendo é que esse dualismo moral foi incorporado ao storytelling moderno, e é em cima desse dualismo moral que é construída essa concepção do que se entende hoje como um vilão. A ideia do argumento moral numa história é discutida com um pouquinho mais de detalhes num dos meus livros preferidos sobre roteiro, que é esse aqui, ó, Anatomia de uma História, do John Truby. Eu já falei sobre esse livro aqui em outros vídeos, eu gosto muito dele. Tem um capítulo inteiro nesse livro dedicado aos argumentos morais. O título do capítulo é Argumentos Morais, inclusive, obviamente. E nesse capítulo ele fala várias coisas. Ele não entra nessa parte de contexto histórico, não. Essa parte é outro rolê. Mas ele coloca a moralidade como o cerne de uma boa história. Olha o que ele diz. O tema é a visão do autor sobre como agir no mundo. É a sua visão moral. Sempre que você apresenta um personagem usando meios para atingir um fim, está apresentando uma situação moral, explorando a questão da ação correta e apresentando um argumento moral sobre a melhor forma de viver. A partir daí, o autor vai descrever as muitas maneiras de construir esse conflito moral numa história. E é engraçado porque ele chega a descrever o bem versus mal como uma variação mais básica desse argumento moral. Quase pobre. Ele não fala pobre não, mas fica meio subentendido. E eu concordo um pouco. É a maneira mais explícita e talvez reducionista de falar sobre um assunto. Mas isso não quer dizer que não dá pra construir ideias interessantes a partir daí. E eu acho que é isso que Pantera Negra faz. Olha o que acontece no filme. A gente tem esse príncipe que acabou de ser coroado rei e que precisa lidar com um legado complexo deixado pelo monarca anterior, que é o pai dele. A chegada do Killmonger na história coloca em xeque tudo que esse herói aprendeu sobre seu reino, sobre o próprio pai e sobre o que significa governar com sabedoria. Must feel good. It's about 2 billion people all over the world that looks like us, but their lives are a lot harder. You are wrong! All of you are wrong! Wakanda, no primeiro momento, é mostrada como um paraíso afrofuturista, uma nação desenvolvida que floresceu alheia ao colonialismo europeu e que, como estratégia de proteção, se isolou do resto do mundo. Mas essa decisão de se isolar não surge sem suas consequências complicadas. Communities flooded with drugs and weapons, they are overly policed and incarcerated. All over the planet, our people suffer because they don't have the tools to fight back.
O Killmonger representa uma alternativa a esse isolamento. Wakanda has the tools to liberate them all. And what tools are those? Vibranium. Your weapons. Uma nova forma de enfrentar esse dilema. No caso, o isolamento de Wakanda diante do sofrimento de pessoas negras no resto do mundo. T'Challa e Killmonger são claramente dois polos de uma situação moral. De uma maneira muito similar a, por exemplo, Luke Skywalker e Darth Vader, Batman e o Coringa, Ruth e Raquel, com a diferença de que a situação moral apresentada pra gente em Pantera Negra é um pouquinho mais complicada do que a gente tá acostumado a ver num típico filme de super-herói. Mas o meu ponto aqui é que existe essa situação moral, existe esse conflito e existe sim uma linha que separa esses dois personagens. E essa linha é bem clara. I'm sorry. Sorry, Eric. It's gonna be okay. Eu vou falar de novo. Wakanda é um reino africano que se desenvolveu alheio ao colonialismo europeu. E por causa disso, as configurações sociais desse país fictício se dão de uma forma muito diferente dos países vizinhos e de muitos outros lugares nas Américas, na Europa e no mundo árabe. A diferença mais nítida apresentada pelo filme são justamente os papéis de gênero. As mulheres wakandanas não são relegadas à vida doméstica ou apenas à reprodução e aos cuidados maternos. Elas são livres para serem guerreiras, cientistas e até rainhas. Mesmo o rei sendo um homem, ele governa assessorado por um conselho repleto de mulheres que estão em pé de igualdade com esses homens. Wakanda does not need a warrior right now. We need a king. T'Challa, o herói da história, ouve e respeita as mulheres à sua volta. If you are not so stubborn, you would make a great queen. I would make a great queen because I am so stubborn. Mulheres em Wakanda não são seres inferiores politicamente. E o único momento em que isso muda é quando o trono é usurpado por uma pessoa que foi criada fora de Wakanda e que cresceu num mundo profundamente marcado pelo colonialismo europeu. O nosso querido vilão, Killmonger. Hey, Auntie. My king, we cannot do that. It is our tradition. Essa, pra mim, é a principal linha, mas não é a única, não. A questão não é só que Killmonger não respeita as mulheres. Ele não tem respeito por nada, por nenhuma tradição, nem pelo próprio passado, nem pelas pessoas ao redor dele, nem pelos próprios parceiros dele. Ele é movido por um ressentimento individualista e não consegue entender que a causa pela qual ele tá lutando é coletiva. Tudo bem, ele quer armar outras pessoas ao redor do mundo. Ele quer impulsionar uma revolução armada, mas ele faz isso motivado por uma fantasia individual de poder. ênfase no individual e ênfase no poder também, ênfase em tudo. Eu sinto que quando as pessoas argumentam que Killmonger não é o vilão de Pantera Negra, o que elas querem dizer é que as motivações dele são válidas, ou até mesmo que ele tinha razão e por isso deve ser celebrado e não condenado como um simples vilão. Mas eu não acho que é isso que o filme diz. Tudo bem, T'Challa e Killmonger são complexos, tridimensionais e interessantes, mas existe na narrativa uma linha moral bem clara que separa os dois. E isso, a meu ver, é exatamente o que define um conflito clássico entre um herói e um vilão. O que não significa que T'Challa é uma farda sensata ou que o Killmonger deve ser arrastado no asfalto por tudo que ele fez. A graça do filme é que ele constrói ideias interessantes a partir desses conceitos simples, ou pelo menos um pouquinho mais interessantes do que um típico filme da Marvel. Nada contra. Então assim, esse é meu hot take de hoje. Dá pra chamar o Killmonger de vilão? Dá. Isso faz dele um personagem mais pobre? Não. É mais ou menos isso pra mim. E eu sinto que eu defendi o meu ponto direitinho, eu acho. Espero que vocês tenham entendido. E eu acho que eu até expliquei mais do que eu precisava. Mas já que a gente chegou até aqui... Wakanda é um país fictício da África que se desenvolveu tecnologicamente alheio ao colonialismo europeu. Mas eu sinto informar que Wakanda não existe. Wakanda é uma criação de 2 homens brancos dos Estados Unidos na década de 60 e que foi adaptada como um filme no século XXI como parte de uma franquia bilionária que não está isolada dos problemas complexos que a trama se propõe a discutir. Ryan Coogler, o diretor de Pantera Negra, é um homem negro talentoso, com um olhar sensível para questões sociais e que fez um filme bem acima da média do super-herói genérico que a gente está acostumado a assistir. Mas ele ainda é um cara dos Estados Unidos, retratando um país africano com o olhar de alguém que nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Eu não falo isso pra desmerecer o trabalho dele, nem pra dizer que ele tá errado. Eu acho que ele fez o que pôde dentro das limitações dele. Toda a equipe enorme por trás desse filme é bastante diversa e envolve pessoas de diversas nacionalidades, incluindo pessoas africanas. Eu só tô falando essas coisas pra gente entender novamente que não existe olhar neutro sobre nada. Sim, Ryan Coogler é um homem negro que coloca sua negritude num filme que aborda questões raciais, mas ele é também um homem americano, ou estadunidense, sei lá, trabalhando para um estúdio bilionário que também lida com algumas questões raciais um pouco
complicadas. E Wakanda, além de uma nação africana desenvolvida alheia ao colonialismo europeu, é também um produto cultural. Um fetiche, às vezes. Um lugar isolado dos males do mundo, mas construído a partir do imaginário de pessoas e estruturas que também fazem parte do mundo. A pureza de Wakanda é sua maior riqueza, mas é também o que coloca esse lugar puro à disposição para ser consumido por esse mundo, o nosso mundo. Isso não faz de Pantera Negra um filme ruim ou inválido, nem nada do tipo. São contradições que fazem parte da experiência. Pantera Negra é um filme fora da curva, mas ainda é uma narrativa de super-herói construída em moldes bem reconhecíveis. E tentar discutir o legado colonial nesses moldes... Eu não vou dizer que é errado, porque a gente trabalha com o que a gente tem, claro. Mas existem limitações. Eu não acho que a dualidade moral típica, até mesmo dos mais complexos e diferentes filmes de super-herói, é o caminho mais interessante pra apresentar esses problemas pra uma nova geração de jovens negros. Mas assim, quem sou eu, né? Uma das principais críticas que eu leio em muitos lugares sobre o filme do Pantera Negra é que ele embarca numa narrativa que vilaniza e criminaliza movimentos revolucionários. Que o Killmonger é apenas mais um entre muitos exemplos de esquerdistas que vão longe demais na cultura pop. Essa crítica é pertinente, mas no caso de Pantera Negra, especificamente, eu acho que ela é um pouco reducionista, por causa das questões que eu já apontei aqui nesse vídeo. Eu acho que o problema tá mais próximo dessa dualidade moral proposta pelo filme e que é parte do ethos dos super-heróis, que reduz problemas complexos, legado colonial, racismo estrutural, imperialismo, reparações históricas, a apenas duas soluções simples representadas por apenas dois personagens. E para embasar meu argumento, eu vou citar uma das minhas autoras preferidas, a Ursula K. Le Guin. Olha o que ela diz sobre isso. A guerra como metáfora moral é limitada, limitante e perigosa. Ao reduzir as escolhas de ação a uma guerra contra o que quer que seja, você divide o mundo entre nós, bom, e eles, ruim, e reduz a complexidade ética e a riqueza moral de nossa vida a apenas sim/não, on/off. Isso é pueril, enganoso e degradante. Nas histórias, evita qualquer solução que não seja a violência e oferece ao leitor uma mera segurança infantil. Veja só, eu não tô dizendo que o filme do Pantera Negra precisa de uma terceira via contra o radicalismo. Eu tô dizendo que talvez o Killmonger tivesse certo em incitar um levante coletivo, mas existem maneiras e maneiras de fazer isso. Não necessariamente todas elas envolvem, sei lá, feminicídio e destruição do meio ambiente. Mas do jeito que o filme mostra, parece que tá tudo junto, que é tudo uma coisa só, que é uma coisa ou outra. E eu falei antes, né, que, na minha opinião, o principal problema do Killmonger é a perspectiva individualista sobre a causa pela qual ele tá lutando. Mas a solução alternativa que o filme oferece não é tão diferente nesse sentido, não. Não, eu sei, é diferente. Um quer armar um monte de gente, o outro tá construindo um projeto social, não sei o que lá. I bought this building. And that building. And that one over there. This will be the first Wakanda International Outreach Center. Mas veja só, racismo estrutural, legado colonial, não são problemas que se resolvem só com decisões individuais. O que não é a mesma coisa que dizer que qualquer ação individual é fútil. Tá vendo o problema do ou isso ou aquilo? E tudo bem, T'Challa é o rei de uma nação rica, que no final do filme aprende que precisa usar o seu dinheiro, poder e influência pra emancipar outras pessoas. E aí o que é que ele faz? Ele decide construir moradia e um monte de sets ao redor do mundo. Quer dizer, no mundo não, nos Estados Unidos. Mas o que vai acontecer com esses lugares se o próximo rei de Wakanda não for tão bonzinho assim? Como que a gente garante que essas reparações ou tentativas de reparação não sejam só reparações, mas sim projetos duradouros que garantam emancipação a longo prazo? Longo prazo de verdade? Qual que é o caminho pra isso? Do jeito que o problema aparece no filme, é uma coisa muito específica ou outra coisa muito específica também, sem margem pra nada além disso. Eu tô pedindo demais no filme de super-herói? Não, até porque eu não tô pedindo nada, só tô falando umas coisas aqui pra gente pensar. Mas assim, eu espero que no próximo filme, no futuro, essas questões sejam abordadas. Alguém sabe se vai ter um segundo filme? Tomara que façam, né?
Ai, ai. Voltei aqui só pra dizer que tá tudo bem, viu? Que eu não tô falando mal de nada, não. Tá todo mundo bem e bonita. E que todo mundo pode gostar do que quiser gostar. É só isso mesmo que eu queria dizer. Uma boa noite a todas.